ansiedade, que em nome de Jesus as emoções dela se aquietem e se acalmem agora, que ela possa entregar no céu a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Que nós possamos ser impactados, ministrados e transformados acima de tudo. Que não seja uma palavra gostosa apenas de se ouvir, mas que seja desagradável à nossa carne. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida dela por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O que não tem nada a ver com a palavra, para que eu já vou começar a falar. Aleluia. Fala, Deus. Não tem como a gente fugir, né? Não dá pra gente fugir que onde o Senhor, Ele me chamou. Então, eis-me aqui. Eu queria convidar vocês a abrir Salmos, no capítulo 40, para a gente dar continuidade àquilo que foi ministrado, aquilo que o Senhor revelou para nós como uma palavra profética desse ano. Salmos 40, e vamos ficar no versículo 1 e no versículo 2. Amém? Nós vamos orar para essa palavra. Espírito Santo, nós queremos te agradecer pela tua presença e por tudo que o Senhor fez aqui, Deus, nesse lugar. O Senhor manifestou a tua glória aqui nesta manhã, Jesus, e nós somos gratos por isso, Deus. Mas nós queremos também, Jesus, te pedir que o Senhor permaneça com tua presença aqui, Deus. Que o Senhor venha ser o único Deus dessa casa, que não venham olhar para mim como uma resposta ou como uma salvação, mas que olhem para o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha se revelar, Deus, em nome de Jesus, e me usar como teu instrumento, Jesus. Porque sem a tua presença eu não sou nada, Deus. Espírito Santo, vem sobre nós, abre os corações para que eles possam receber a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. E que nada venha impedir, Deus, o teu agir e a manifestação da tua vontade, Deus, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu só ajeitar aqui, que ele já deu uma saída. Acho que agora vai. Amém? Todos abriram? Amém. Vou ler por aqui. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um lugar seguro. Amém? Amém. Como a gente já estava falando, né, como foi ministrado na realidade, primeiro pelo Jaminho, ele ministrou o primeiro culto falando sobre a espera, né, que o Senhor ele firmou muito, ele frisou muito na realidade nesse versículo 2 e o versículo 1, sobre a espera, sobre a gente permanecer fixos, né, no Senhor. E o terceiro argumento eu não consigo me lembrar muito bem, mas eu peguei a administração hoje. Amém. O segundo foi o Gustavo, que ele falou sobre o que Satanás ele faz na nossa vida para nos manter instáveis. E ele trouxe essa revelação da parte de Deus. A terceira pessoa foi a Carla, que trouxe algo muito específico e pontual, dizendo que a estabilidade é a permanência. Falei certo? Amém. E hoje eu vou trazer algo para vocês. Se eu tivesse que dar um tema, né, que a gente precisa dar, seria segredos para a estabilidade. Não sei se a Maninha conseguiu. Glória a Deus pela vida dela. Segredos para a estabilidade. E eu vou destrinchar com vocês o versículo 2, porque vai ser a base da minha ministração. O versículo 2, ele começa assim: ele tirou de um poço de destruição. Júlia, o que é que fala sobre esse poço de destruição? O que é que isso quer dizer? Significa que Deus ele te arrancou do teu passado. Ele arrancou você do teu passado, do pecado, da escuridão. Ele tirou a venda dos seus olhos. Ele te tirou desse lugar. Não quer voltar. O outro ponto é que ele tirou, além de tirar do poço da destruição, ele tirou você do atoleiro de lama. Júlia, mas vamos lá, o que isso significa? O que esse atoleiro de lama significa? Significa que você não está mais passando. Não é que você não está passando. Vamos lá, qual foi o meu pensamento? Não é que você não vai passar mais por dúvidas, por crises. Você continuará passando, porque isso faz parte da nossa vida. Mas ele te tirou da cegueira, da escuridão e dos seus medos, das crises de ansiedade. Ele tirou você desse lugar. Quem já foi? Eu acho que só o e Felipe, não sei mais. Quem já foi naqueles esportes que é de moto, como se eu não? Trilha. Foi trilha. E aí que passa por uma coleta, fica meia hora lá tentando sair, porque a não vai agarrada no pneu. Bicicleta vale.
Zé Cavalho. Ah, meu marido também queria ir pobre. Que estava lá tentando, mas ninguém sabe. É difícil de sair, mas o que Deus fala, Ele te tirou desse lugar. E aí entra nos outros dois pontos, que é Ele pôs meus pés sobre uma rocha. E o que fala sobre isso? Isso fala sobre algo firme. A rocha fala de algo firme, algo que transmite segurança. Amém? Amém. E a rocha na Bíblia, ela se refere diretamente a Cristo. E Ele firmou os meus passos. Esse firmar os passos, Ele está dizendo assim, cara, eu estou te dando propósito, eu estou te dando direção, eu estou te dando graça. Amém? Amém. Isso é todo o versículo 2 que a gente acabou de ler. Isso é o que Deus fala no versículo 2. Mas agora você pode estar se perguntando aí no seu lugar. Tá, Angela, beleza. Você falou aí sobre isso. Você disse que Deus ele me tirou do atoleiro de lama, que Ele pôs sobre a rocha. E aí, tá, agora eu faço o quê? Primeiro eu quero deixar bem claro 3 palavras que a gente acabou de ler nesse mesmo versículo. Ele tirou, Ele pôs e Ele firmou. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui dentro da ministração, e olha que eu ainda nem cheguei lá, é que é Ele quem faz. A gente tem um costume muito grande de achar que nós somos muito bons, que nós somos muito autossuficientes, que nós conseguimos fazer pela nossa força. E já começa o ponto da estabilidade. Se você quer ter essa estabilidade esse ano, entenda, você não faz. Ele que tira, Ele que coloca e Ele que firma. Sendo que eu quero mergulhar nessa manhã sobre esse tema, é sobre a segurança. Quando Ele nos firma, quando Ele nos tira do poço, quando Ele nos limpa da atoleira de lama, Ele nos coloca em um lugar firme, na rocha. E a gente não consegue por si só se manter. E Ele ainda faz o quê? Firma. Você consegue imaginar, vou botar você para imaginar. Fazer algumas perguntas para Paulo e não. Você se sente seguro quando você nunca fez algo na vida e você começa a fazer? Eu não estou nada seguro, pela graça de Jesus. Você se sente seguro, por exemplo, uma mãe de primeira viagem. E casa, que está lá dentro, que ainda estou com o neném roxo. Você está se sentindo segura para você passar pelo parto? Pela amamentação? Pelo bebê chorando com cólica? É algo novo. E o novo, de fato, ele faz com que a gente fique inseguro. E essa insegurança vai trazer uma instabilidade. Sendo que nós precisamos entender que Ele nos firmou e Ele nos pôs. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, que é Ele quem faz, nós começamos a entender o que o versículo fala e o que esse tema fala sobre segurança. Amém? Amém. Eu já coloquei um exemplozinho aqui porque eu acho que foi o Gustavo, já me também na administração. Vai lá um surfista entrar no mar pela primeira vez. Olha, coisa linda. Olha o esporte. E aí ele vai todo empolgado e fica em pé na prancha. Ainda está no raso, aí fica em pé na prancha. Depois ele vai começando a ir para o mais fundo, e é a primeira vez. Você acha que ele vai se sentir seguro lutando sozinho? Não. Porque para ele se sentir seguro nesse esporte, ele precisa de algo chamado conhecimento. Ele precisa conhecer, ele precisa saber como é que de fato fica na prancha. Ele precisa se sentir firme, ele precisa ter um conhecimento, ele precisa de pessoas, ele precisa de conhecimento. E agora sim eu entro na administração. Um dos primeiros pontos para a gente viver essa estabilidade, esse não é estabilidade daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, é o conhecimento. Eu queria pedir que vocês abrissem no livro de Oséias. Oséias, capítulo 4, no versículo 6. Amém? E o conhecimento que eu estou falando aqui nessa manhã não é só para você aprender a surfar, não, viu? O conhecimento que eu estou falando, esse conhecimento que te traz uma segurança, é o conhecimento do próprio Deus. Em Oséias 4, 6, amém? Vamos ler? Amém? Amém. Fala assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento.
Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Amém? Não tem como a gente se sentir seguro e não tem como a gente querer viver essa estabilidade em Deus sem ter o conhecimento de quem Ele é. Vai ser em vão você querer participar dessa, essa palavra profética, porque a palavra profética da minha igreja é estabilidade. Vai ser em vão você querer participar dessa palavra, você querer estar dentro desse contexto, se você não entender que uma das principais coisas é você ter o conhecimento de quem Deus é. Que crente, né? De crente. Estava ali rapidinho, estava no louvor, muito louvor. E o Senhor não me diz isso. Fala, é isso aí. E aí ele pediu para pesquisar, nem consegui pesquisar tudo, porque foi ele faz agora. E ele pediu para eu pesquisar mais ou menos uma estatística. Eu falei certo. Uma estatística de quanto por cento de cristão. E aí a estatística engloba, eu acredito que geral, como católico, né? Evangélico, talvez outras religiões. Mas quantos cristãos leem a Bíblia e não leem a Bíblia? E é algo para a gente ficar besta mesmo. Porque como é que eu sou crente e eu não sei quem é o meu Deus? Não tem como. Sendo que ele me deu uma estatística, eu vou lá. Ele me deu uma estatística falando assim: menos de 40% dos cristãos não leem a palavra de Deus. Não leem a Bíblia. Agora me diz, pensa comigo, como você quer participar de um contexto espiritual e profético se você não sabe de quem você está servindo? Não tem como. Esse texto é exatamente aquilo que eu queria trazer, que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Às vezes a gente passa por guerra, por luta, por dificuldade, mas a gente passa pelo fato de não conhecer quem a gente está servindo. Agora, vamos pensar. Júlio, então você está ali voltada, né? Dizendo que se eu conhecer o Senhor, agora se eu ler a palavra, se eu entender quem Deus é, eu vou ter uma vida perfeita. Não. Conhecer o Senhor e ter esse entendimento de quem Ele é não significa perfeição. Mas significa, Ele não isenta na realidade a gente sentir dores, porque o próprio Cristo sentiu. Mas significa você não permanecer sofrendo por algo. Porque se você entende quem Ele é, se você recebe essa revelação de quem Ele é, você não permanece em sofrimento, porque você sabe que Ele tem o melhor. Amém? E sabe o que a palavra dele diz quem Ele é? Eu acho esse texto maravilhoso. É Êxodo 3, no caso, Êxodo capítulo 3, no versículo 14. Não sei se vai ler. Amém? Eu acho esse versículo maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou explicar para vocês o contexto, mas eu vou ler aqui. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Por que eu acho esse texto maravilhoso? Porque Moisés já estava tendo uma crise. Oxi, esse cara aí está falando comigo. Não te bem não. Como é que eu, Gabo? Como é que eu, o cara que matei o egípcio? Como é que eu, que fugi, porque não aguentei depois da responsabilidade, ou sei lá, o pensamento que ele tinha, me chama agora para ir salvar aquele povo? E eu vou chegar lá no meio daquele povo lá, que vai olhar para mim e vai dizer: olha, para ele, matou, não foi? Como é que eu vou chegar no meio de Faraó e eu vou dizer o quê, meu Jesus? O que, Senhor da glória? E aí a única coisa que ele fala é assim: Moisés, diga a eles que eu sou o que sou. Ponto. Você não vem mais falando: eu sou o poderoso Deus de Israel, o guerreiro, forte, valente. Não. Ele chega para Moisés e ele só fala essas palavras: ó, diga a ele que eu sou o que eu sou. Acabou. E aí às vezes a gente acaba pegando viagem, e eu vou entrar até no ponto bem pessoal de ter: Deus é aquele amigo que me traiu, então não quero me relacionar profundo não, porque eu já fui muito magoada, muito feliz. Deus, Ele é o pai que me abandonou, que não me criou, que não me cuidou, que não me protegeu. E a gente acaba falando que
Deus ele não é, irmão Jesus. Às vezes é coisa do nosso pensamento, dos nossos traumas. Que é um parente, será, que lhe abusou, que falou palavras difíceis para que você escutasse palavras difíceis. Isso é só o nosso coração, são só as nossas feridas, são só as nossas emoções querendo nos distanciar do Espírito Santo, do Deus, do próprio Deus. Mas a única coisa que Ele nos revela é que Ele é o que é. E ponto. Ele fala, cara, eu sou o que eu sou. Eu não preciso de justificar mais alguma coisa. Eu não preciso dizer mais nada. Eu sou o que sou. Eu não preciso dizer para você o porquê eu não estou fazendo isso na tua vida agora. Eu não preciso dizer para você que eu dei um carro, que eu dei uma casa, que eu dei um filho. Eu não preciso justificar nada. Eu sou o que eu sou. E a gente se coloca no lugar que como se Deus tivesse que dar satisfação a nós, mas Ele não deve satisfação. O que Ele fez por amor e graça foi dar o seu filho e Ele entregou por inteiro. Deus Ele não deve satisfação, Deus Ele não deve bênção, Deus não deve justificativa. Ele é o que Ele é. Ele não deve a promessa que Ele fez para você. É duro de ouvir, talvez, mas Ele não deve. O que Ele entregou para você, como eu falei, foi o próprio Filho, o primogênito. Imagina você, mamãe, papai. E aí, ó, eu vou pegando. Imagina você ter que entregar o seu filho por amor a um povo que não lê nem a Bíblia para pensar. Imagina você ter que fazer isso. Acho que seria muito difícil até mesmo pela palavra. Mas Ele fez. E por isso Ele não deve justificativa, Ele não deve satisfação, Ele não deve nem as bênçãos. Porque se a gente mesmo entendesse e recebesse esse entendimento de quem Deus é, a gente entenderia que bênção é ter Ele. Ele é precioso demais. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio, o fim, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Eu poderia dar várias características de Jesus. Ele é justo, Ele é conselheiro, Ele é um amigo, Ele é um bom Pai. Amém. Se você quer ter e viver essa estabilidade em Deus, que quando estamos e pregamos aqui, nós precisamos ter esse conhecimento. Deus é quem Ele é, e Ele não deve mais satisfação. Cabe a você escolher agora, permanecer, buscar, se relacionar. Porque como é que a gente pode conhecer o caráter de Deus, entender que Ele é o que é e que Ele não deve satisfação, e a gente não tem segurança nisso? Como é que a gente declara aqui em meus louvores: Senhor, eu te amo, Senhor, tu és a minha vida, Jesus, eu estou à tua espreita, eu espero, porque o Senhor é o único Deus. E quando chega o primeiro, bom, Júlio, como é que eu posso ter esse conhecimento? Como é que eu posso, Júlia, buscar esse conhecimento que você tem tanto falado, ministrado, que isso é o suficiente? Queridos, existem casos da casa. Mas uma das primeiras coisas que você precisa entender é relacionamento. E não somente com Ele, mas com a sua palavra. É bom demais você chegar aqui num culto como esse de manhã. Por sinal, eu amo. Você participar de um momento maravilhoso de adoração, você sentir a presença de Deus, você se rasgar, você está aí no seu lugar e você, Deus foi, mas tu és bom. E quando chega em casa não foi mais nada. Aí vamos lá, passa o domingo, maneira segunda. Obrigado, Jesus, por esse café, em nome de Jesus também. Fica nisso. Aí vamos lá, terça-feira tem mesa agora, vamos adorar. Aí chega lá na mesa dessa. A Liz se esbarrando. Do Senhor, não pode do Senhor. Tá lá nesse esperando que é. E aí diz, vamos, mais, galera. Não tem como. Ai não, fui pra mesa, eu tô cheio. Agora eu tô cheia pra vocês. Agora nada me rala.
Chega a quarta, come a primeira. Uma notícia ruim. Chega a quinta, olha a conta, não tem nada. Chega a sexta, chega a sábado, não é domingo, eu vou vestir. Agora me disse, que vida é essa? Que cristão nós somos? Se você não tem relacionamento com a palavra, sinto muito. Esse mês inteiro que você vem na igreja, você vê à toa. Porque você não vai fazer parte dessa instabilidade. Você não vai fazer parte da promessa e dessa revelação que o Senhor nos deu. Amém? Amém. Você precisa ter esse relacionamento. Amém? E o segundo ponto que eu queria trazer, ele está lá em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22. E eu convido você a abrir nesse momento. Amém? Vamos ler? Certo dia, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: Glória a Deus, as crianças estão lindas. Certo dia, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Vamos para o outro lado. Então partiram. Enquanto navegaram, Jesus adormeceu. Ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordar, clamando: Mestre, mestre, nós vamos morrer. E eu imaginava que ia dizer nessa hora. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Agora vamos para a casa dos discípulos. Então perguntamos: onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas lhe obedecem? Amém. Amém. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para você nessa manhã é andar sobre a revelação do seu poder. Na realidade, eu não vou colocar o nome ponto, mas eu vou colocar o segundo segredo. Se você quer ter uma vida estável, se você quer participar dessa palavra que o Senhor já nos conduziu a ter, o Senhor já nos falou, você precisa do primeiro segredo, conhecimento de quem é. E o segundo segredo, você precisa da revelação do seu poder. E essa revelação que eu estou aqui trazendo, falando para vocês, não é a revelação de que quando acabar a ministração, todas as pessoas vão, aí você vai dizer: vamos lá com você. Aí chega o irmãozinho do coque, a irmãzinha amada do coque, e manda uma profetada para a tua vida, e você diz assim: recebi, agora vai receber. Eu recebi, e fez todo sentido, e Deus falou comigo, e ela revelou através daquela irmã, daquele irmão que orou por mim, que a vontade de Deus é essa. Agora vai. Eu não estou falando dessa revelação. Isso pode acontecer? Pode. E é uma bênção quando acontece. Não somente quando acontece, mas quando o Senhor já testifica aquilo que Ele já viu falar com você no seu secreto. Porque isso é que é a profetada. É quando Ele testifica o teu coração aquilo que Ele já te revelou. Isso pode acontecer, isso é maravilhoso quando acontece, mas a revelação não é isso. Primeiro, é que nós precisamos aprender com Jesus. Por quê? Em meio à tempestade, agora imagina um barco. Já casou aqui, não conheci isso. Um barco, não sei se vocês já assistiram algum filme, um barco assim no meio do mar. Se não assistiu, idealiza aí naturalmente agora. Tá lá, um barquinho no meio do mar, com os caras lá e Jesus. O barco ele não fica assim não, minha gente, no meio da tempestade, ele não fica assim não. Ele fica assim, ó. Onda bate de um lado, bate de outro, cai pra cá, cai não sei o quê. Sendo que um exemplo, um ponto muito específico dessa passagem é que em meio a isso tudo, o barco não está estável, vamos lembrar. Em meio a isso tudo, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Em meio a todo balançado, acho que ele estava achando que era uma rede. Em meio todo balançado,
Jesus ele estava dormindo. E esse é o primeiro ponto que, claro, a gente precisa aprender e absorver essa passagem. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre os discípulos. Vamos imaginar mais uma vez assim. Está lá o barco no meio do lago, que ele fala, mas no meio da tempestade, no meio do mar. E lembrando que o barco ele não está estável, ele está assim. Ó. Então o que eu acho que os pescadores fez? Vou usar minhas habilidades. Esse negócio lá tem que passar, que eu vou passar por isso. O que foi que eles pensaram? Vamos jogar umas coisinhas aqui do barco. Já sai jogando as coisas lá, para o barco ficar mais leve. Vamos virar a direção do seu nome. Vamos virar a direção para o lado contrário da tempestade. Tem que dar certo, a gente vai sair disso. E Jesus dormindo lá. E eles ficaram pensando assim: não, eu vou dar certo, eu não vou mandar Jesus. Jesus, nós vamos conseguir passar por isso sozinhos. E quando chegarmos do outro lado, vamos acordar Jesus e dizer assim: eu consegui. Eu consegui. Nós passamos por uma tempestade. Cadê Deus? O senhor estava dormindo, não se preocupe não. Resolvi. Tudo certo. E eles estavam lá, né? Eu estou imaginando, né? Eu estou dizendo na Bíblia assim não, mas vamos pensar. Vamos imaginar a situação. Eles estavam lá, aflitos, aperreados, mas por quê? Porque se eles estivessem tão agoniados, sem a autossuficiência de achar que consegue, vocês acham que ele não tinha acordado Jesus na primeira oportunidade, não? Eles estão acalmando Jesus quando ele olha e diz assim: não tem mais o que fazer, não, vou morrer. Agora já morreu. Mas eles tentaram. Eles acreditaram que eles podiam passar daquela tempestade, naquele barco, seguros, eles podiam atravessar e ir para o outro lado e só depois falar para Jesus que aconteceu e que conseguiram, com a sua autossuficiência, com a sua inteligência. Amém? Vocês já conseguiram entender? Amém. E quando começou a chegar ao ponto que eles viram que a inteligência que eles tinham não resolveu nada. Das vezes, inúmeras vezes que eles foram para o mar pegar peixe, pescar, não resolveu nada. Do estudo, não resolveu nada. Que o financeiro, que o quanto ele ganhou no mês, que ele não resolveu nada. Vi que ele foi domingo no culto, pensa na mesa e não resolveu nada. Quando chegou no ponto deles olharem para eles e dizer assim: agora eu não posso mais fazer nada. Foi aí que eles tomaram Jesus. Quando chegou a frustração e o medo. Quando eles estavam no meio da frustração e do medo, foi que eles olharam e disseram assim: não consigo mais. Eu achei que se eu estudasse todo esse tempo, se eu fizesse uma faculdade, eu iria conseguir. Achei que se eu me dedicasse no meu trabalho e no meu estudo com a minha faculdade, eu iria ser alguém na vida. Eu iria vencer. Eu iria provar para fulaninho e tal. Mas quando chega no meio da frustração, no meio dos teus estudos, a tua inteligência, o teu recurso não serve de nada. Porque é nessa hora que você começa a clamar e a entender que você depende de Cristo. Que você depende do Senhor. Amém? Amém. A questão aqui não é somente a pouca fé que os discípulos eles tinham. E Jesus repreendeu eles sobre isso. Que pouca fé que você tem, cadê vocês? Mas o que eles fizeram em meio a uma tempestade que desestabilizou eles. E o ponto, uma pergunta na realidade que eu quero fazer. Nós, nesse momento. Será que Cristo, ele não sabia que viria uma tempestade no meio do caminho da travessia? Pronto. Será que Deus, ele não sabia que iria acontecer essa tempestade, esse lago, esse barco, o medo, a frustração? Será que Jesus, ele não sabia que tudo isso iria acontecer? O ponto específico é que ele sabia. Ele tinha certeza. Sabia que eu dormir. Estava tranquilo, seguro. Mas era necessário
que os discípulos passassem por aquela tempestade, para que eles olhassem e entendessem e recebessem o segredo que eu falei, eles recebessem a revelação do poder de Deus. Às vezes a gente acha que quando a gente passa por uma tempestade, por momentos difíceis, por apertos financeiros, por dúvidas, Jesus esqueceu a gente. Às vezes a gente acha que porque talvez a gente está sozinho, está difícil, está apertado, a gente não sabe como vai pagar as nossas contas, a gente olha para um lado e não vê serviço, olha para o outro e não vê venda, olha para o outro e não vê carteira assinada, e a gente acha que Deus esqueceu a gente. Quando na verdade, mesmo em meio a todo um turbilhão de pensamentos, Jesus está comigo. Mas se a gente for lá acordar Jesus, ele vai vir com uma revelação, com o poder da revelação. Eu uma vez conversando com uma das pessoas que eu acompanho, ela estava passando por momentos difíceis e na hora o Espírito Santo olhou assim para o cara. Disse a ela que o sofrimento tem um propósito. Disse a ela que o que ela está passando, ela precisa aprender para receber essa revelação do meu poder. Se você está passando, irmão, por uma tempestade, irmão, está passando por uma tempestade, seu barco está quase afundando, está vindo de um lado para o outro, você precisa entender que isso tem um propósito. Não é porque Deus tem prazer, Deus não é tirando, minha gente. Deus não tem prazer em ver você sofrer, não. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Mas Ele precisa e Ele permite, como Jesus permitiu aos discípulos, a tempestade para aprender, para ensinar, para se revelar em meio à tempestade e ao deserto. E a gente se culpa por estar nesse meio, a gente acha, ai meu Deus, eu tenho pecado, ai Jesus, eu fiz uma coisa errada, ai. Porque na realidade ele só está permitido para se revelar. Amém. E o que nós vamos fazer em meio a isso tudo? Se questiona no seu caso. Será que a situação que você tem passado ou que você passou, Cristo não sabia? Será que Cristo não sabia que isso iria acontecer? Será que Ele não sabia que você iria ser demitido, você ia perder alguém querido, sua empresa, você ia olhar na conta e ia ter dinheiro? Será que Deus não sabia disso? É por isso que é tão importante o primeiro ponto, o primeiro segredo, que a gente tenha o conhecimento de quem Ele é. Porque tem um versículo, eu não anotei aqui, até esqueci, mas tem um versículo na Bíblia aqui, se eu não me engano, é João 21 e 25, que eu ia colocar. Que ele fala assim: Jesus fez tantos milagres, que se fosse colocar em apenas um livro, não daria. E você acha que esse Jesus, esse mesmo Jesus, que deu a vida por você e que fez inúmeros milagres, não está sob o controle da situação? A questão é que ele precisa te revelar algo e você precisa estar sensível para ouvir. Amém. Você precisa se relacionar, você precisa clamar, você precisa buscar para poder receber essa revelação. Situações repetidas acontecem e você não sai do lugar. Por quê? Será que você não está dando lugar à sua autossuficiência? Esquecendo da fé, esquecendo do relacionamento, esquecendo do conhecimento, esquecendo da revelação? Sendo que para termos isso nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos estar sensíveis a entender a vontade de Deus. Amém? Como eu estava falando, às vezes em meio à tempestade, em meio a tantas coisas que acontecem na nossa vida, a gente acaba se sentindo sozinho. Sendo que aí também tem algo, porque Deus é perfeito. E eu queria convidar vocês a abrirem, eu só vim colocar no canal Isaías 49, 15. E nesse versículo fala assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda não, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecer dele, eu
não me esquecerei de você. Isso daqui é uma revelação do caráter do Senhor. Isso aqui é uma revelação do coração de Jesus. Se você é mulher pai, se mulher para ser pai, se é mãe, principalmente a mãe. Você imagina você esquecer de neném. Você esquecer, tem que mamar, você está lá chorando no fundo. Isso pode acontecer, por mais que nada na cabeça dele, imagina. Mas imagina o Senhor. Quando a gente lê sobre o conhecimento de Deus, e quando a gente entende a revelação do seu poder, nós precisamos perceber que isso nos leva a um lugar. Identidade. Se a gente conhece a Cristo, se a gente recebe a revelação do seu poder, nós precisamos entender quem somos mediante a isso. Às vezes não é nem entender, às vezes é a escolha mesmo que a gente tem que fazer. De crer. De crer, de falar, cara, eu sou filho, eu sou filha, e agora eu me posiciono. Me posicionar em quê? Palavra, relacionamento, revelação. Amém? Esses são os dois segredos para estabilizar nesse mundo. Além de tudo aquilo que já foi ministrado, esses são os dois segredos que o Senhor Ele quis nos revelar nessa manhã. Se você quer viver estável, se você quer viver o versículo que a gente leu no início, se você quer que o Senhor te tire do poço da destruição e da colheita do ano, esse é o momento. Não milagre não, tá, gente? A gente não vai orar aqui por você e vai ser tudo resolvido, não. Porque o versículo fala que Ele vai virar. Que Ele vai limpar nós. Nós somos um instrumento. Mas se a gente quer viver, se hoje você se encontra nesse ambiente que você quer, não, Júlia, eu preciso sair desse poço, o Senhor precisa me tirar. Amém, Ele vai, a palavra dele. Está falada, está escrita, só que. Se você quer que Ele arranque você dessa dor que ama, Ele vai fazer. É a palavra. Já está dito. Agora entenda que precisa de alguns passos para que Ele ponha na rocha, para que Ele defina. Porque Ele tem o poder de fazer, mas é necessária a nossa escolha de querer. Amém? Amém. E esse colocar os pés na rocha, ser firmados, fala sobre essa segurança. Que se a gente quiser viver esse ano em Deus, em equilíbrio, vivendo longe do pecado, se aproximando da presença, nós iremos precisar dele. Amém? Amém. Que esses pontos fiquem gravados no nosso coração e na nossa mente. O Senhor Ele já falou. Está liberado. A palavra está liberada, está escrita. A Bíblia é a boca de Deus. Ele te tira do poço e da vida do ano. Ele te coloca sobre uma rocha e ele firma os teus passos. Através do conhecimento dele. E através da revelação do seu poder. Amém? Amém. Eu convido você nesse momento a fechar os olhos. Curvar a cabeça. Se a gente quer de fato viver essa estabilidade, nós precisamos entender esses pontos. O que foi ministrado aqui não é que a gente vai ter uma vida sem tempestades, pelo contrário. Existe um outro versículo que fala: tem bom ânimo. Eu venci. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre ter um bom ânimo, não é só sobre permanecer, mas a forma que permanecemos. E a forma que vamos agir a partir desse conhecimento. Eu creio que o Senhor Ele montou um quebra-cabeça para que a gente possa viver esse ano. Talvez não encaixe tudo que Deus falou e talvez você não viva tudo que Deus ministrou aqui nesse mês. Mas alguma coisa nesses 4 domingos, nesses 5, na verdade, porque teve muito de ano novo, falou com você.
E essas coisas você só pode encontrar em Deus. Mas já era o tempo de você viver sem ter esse conhecimento, sem ter essa revelação. Já era o tempo de você viver com máscara, já era, acabou. Você quer participar dessa segurança e dessa firmeza? Você precisa entender que você precisa ter esse conhecimento e essa revelação. Você precisa mergulhar nisso. Que você lembre que isso não é sobre nós, é sobre você e o Senhor nesse momento. Então eu convido a você a orar e se relacionar com o Senhor aí no teu lugar, falando daquilo que você foi ministrado. Nós vamos cantar um louvor, nós vamos adorar o Senhor juntos, mas não faz desse culto somente um momento onde você veio, sentou, recebeu e sai sem ter um pico de transformação. Permita que o Senhor entre no seu coração e arranque os pecados mais escuros. Convide Ele para perto agora em nome de Jesus. Me ensina a confiar de novo. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Me ensina a descansar de novo. Tua vontade quer me ver.
no início do ano, quando eu tive muito temor de ministrar, mas Ele me conduziu a isso. E eu ministrei aquela palavra na mesa e eu entendo que essa palavra poderia trazer para a igreja, para o seu povo. Então eu queria falar específico nessa manhã agora, nesse momento, que é a minha primeira oração. Para você que se sente nesse poço. Júlia, minha vida está destruída. Não consigo abandonar o pecado. Mesmo sabendo que Deus já me tirou de lá, eu não consigo abandonar esse pecado. E eu preciso de ajuda em oração. Então, para você que está passando por essa situação, eu convido você aqui na frente. Os pastores, a minha orando com você. Mas vem aqui na frente você que entende isso e você que precisa disso. Eu ministrei, eu não tiro, que eu ministrei Ele, quem tira você desse lugar. Mas você precisa se posicionar, você precisa orar, você precisa pedir, você precisa ser vulnerável.
para aqueles que querem viver essa palavra. E a esses eu não vou convidar a vir aqui na frente. Mas eu vou pedir para que, se essa palavra fez sentido para você, se você entende que você não está tendo devoção com o Senhor, que você não está tendo relacionamento, que você está frio, distante, você já sabe quem Ele é, você tem a convicção que Ele é o teu Pai, mas você enfrenta essas dúvidas, essas friezas, esse distanciamento. Eu peço que você faça o sinal para Deus. Você põe a mão no seu coração, que você fique em pé, que você se ajoelhe, eu não sei o seu sinal, mas eu peço, faz esse sinal ao Senhor. Uma das coisas que o Senhor falou comigo na mesa, no meu ministério, foi que Ele estava zero a conta. Isso foi muito específico. Então existe culpa, existe medo, existe falta de perdão, mas hoje o Senhor diz: eu estou zero a conta. Se você se arrepender, filho. Por isso eu peço que você permaneça com sua mão no coração e com seu sinal do Senhor. Existe arrependimento, existe colo de Deus para você nessa manhã. Não ignore esse momento. Não ignore esse momento. Se você se entende nesse lugar que eu estava falando, que você permaneça com esse sinal e nós vamos orar. Espírito Santo, eu te apresento não somente os meus irmãos, Jesus, mas a mim. Que esses dias, esse ano, me encontre em meio a tempestades e a crises. E às vezes até me sinto sozinho. Mas assim como eu, Jesus, e como os meus irmãos, Jesus, eu quero orar. Eu quero pedir que a tua presença venha, Deus, com cura, com perdão, com salvação, Jesus. Nós queremos, Jesus, e eu coloco nós, porque eu oro por mim, pelos meus irmãos, nós queremos te entregar, Deus, aquilo que nos incomoda, aquilo que é a tempestade, aquilo que é o deserto, Deus. Nós queremos entregar ao Senhor as nossas dificuldades, os nossos medos, Jesus. Nós queremos te entregar porque nós precisamos entender isso, precisamos andar em equilíbrio. Então nós te damos, Jesus, isso. Tua palavra fala que teu fardo é leve, teu jugo é suave. Então nós entregamos ao Senhor em tuas mãos as nossas dificuldades e tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Espírito Santo, alcança o nosso coração mais uma vez. Alcança o nosso coração mais uma vez, Jesus. Espírito Santo, nos ajuda a ter temor e devoção à tua presença, Deus. Reafirma a nossa identidade de filhos do nosso coração, Jesus, e nos faz ter o anseio e o desejo de conhecer e ter essa revelação, Deus, para te fazer conhecido e te revelar, Pai. Que o Senhor possa cuidar de nós, Jesus, nesse tempo. E que a gente venha, Pai, no nome de Jesus, ter esses segredos guardados no coração para viver a estabilidade que o Senhor deseja nesse ano, Pai. No nome de Jesus. Amém. E eu congraço e aplaudir o Senhor.